CEO do Web Summit vem dizendo que vai ser que ele espera que seja o Web Summit Rio se torne o maior evento global, internacional do Brasil, né? E eu espero muito ver isso mesmo, um evento realmente global, com o mundo olhando para o que está acontecendo aqui, para que quem está pensando em inovação e tecnologia no mundo venha para o Rio, para o Brasil. Acho que a gente é um país de muitas potencialidades. Eu acho que a gente tem uma cena empreendedora e de tecnologia fortíssima na América Latina, não só no Brasil. Olá, eu sou a Camila Besseler, eu sou gerente executiva de marketing aqui da CIT e head de inteligência de mercado, e você está ouvindo ou vendo mais uma edição do nosso podcast. Hoje eu estou aqui com 3 grandes colegas meus para falar um pouco sobre as experiências no maior evento de inovação e tecnologia do mundo dos dias atuais, que é o Web Summit, que acontece em Lisboa todos os anos. Bom, eu estou aqui hoje com a Renata Melo Feltri, diretora executiva da CIT, a Silvana Xavier, também Head de Digital Transformation, e o Paulo Câmara, nosso CDO aqui na CIT. Oi, Cami, obrigada pelo convite, né, para vir hoje falar dessa experiência deliciosa que foi estar no Web Summit mais uma vez, com Silvana e Paulo, que tenho certeza que vai ser uma delícia esse papo. Legal, eu estou muito feliz por estar aqui, sendo a minha primeira vez no Web Summit, fiquei muito admirada, muito conteúdo, muita novidade, que estou aqui para compartilhar com todo mundo. Oi, gente, oi Camila, obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui com a Renata e com a Silvana, tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana. Bom, para aquecer, o Web Summit concentrou 71.033 pessoas de todo o mundo esse ano em Lisboa. São CEOs de empresas de tecnologia e startup, formuladores de políticas, meios de comunicação, figuras culturais, investidores e chefes de Estado. Eles todos se reuniram para falar sobre inovação e tecnologia nesse momento bem crucial que a gente está vivendo, né? E a CIT marcou presença lá. Então eu queria começar a conversa aqui perguntando, primeiro para o Paulo, por que a gente estava lá? Por que a CIT marcou presença lá? Camila, eu acho, e eu vi isso numa das divulgações, né, num dos vários artigos aí falando sobre o evento, né, o Web Summit é meio como a Copa do Mundo de tecnologia, né, tecnologia e inovação, porque eu acho que ele, e a gente que vai em vários eventos, em diferentes lugares, eu acho difícil encontrar um lugar que tenha essa atmosfera tão global como a do Web Summit. Eu acho que ele consegue escapar de um estereótipo de ser visto como um evento local, né, de um evento da Europa, e sim como um evento mundial. E a CIT, como uma empresa global também, uma empresa que está presente, né, no mundo todo, eu acho que é fundamental a gente se conectar nesse grande radar, né, nesse grande celeiro ali de ideias, de pontos de vista, de inovações, que é o Web Summit. Eu acho que a gente vai buscar muito isso lá, ampliar a nossa perspectiva para esse olhar mais global sobre tecnologia e inovação. Bom, já puxando outro assunto, no fechamento, começando pelo fim, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ele mencionou num discurso dele, foi muito emocionante, acho que eu não estava lá, infelizmente, mas quem sabe no próximo, mas ele mencionou um número expressivo de mulheres presentes esse ano. Foi 42% da audiência do Web Summit, né, esse ano. E pelo que a gente já falou aqui nos nossos bastidores, esse é um tema que teve bastante presente na agenda de vocês, né? Junto a outros assuntos relacionados à diversidade e igualdade, né? O que vocês viram por lá? Como sociedade, como um todo, tem se articulado para tratar esses assuntos? Tinha muito assunto sobre diversidade e inclusão, desigualdades, mulheres na liderança, meio ambiente, sustentabilidade, e tinha uma trilha inteira só sobre Future Society, discutindo esses assuntos, né? Tinham vários talks falando de pessoas, do papel do RH nas empresas, de como trazer esse engajamento, e vários desses talks trouxeram muito sobre muito forte papel da inclusão no novo engajamento, no novo pertencimento das empresas. E como que a inclusão, de certa forma, é trabalhar o medo que as pessoas têm, porque o medo ele existe, né? Todas as pessoas sentem medo, e é isso que trava a inovação dentro das empresas.
E quando a gente fala de inclusão, é a gente entender que cada um tem as suas diferentes perspectivas, seus diferentes olhares e diferentes medos, a gente entender que eles existem, como que a gente pode minimizá-los, e com isso a gente trabalha a inclusão e gera mais inovação, né? Eu e a Rede tivemos bastante presente também no lounge da Women Tech, né, que é a organização mundial que trabalha para a diversidade e inclusão de mulheres nas áreas de STEM. E várias mulheres líderes lá trocando experiências e boas práticas de como a gente pode trazer essa equidade de gênero dentro das empresas também. Tinha várias mulheres poderosas ali da política também nos talks, né, como a rainha da Jordânia, a primeira-dama da Ucrânia. Mas, para mim, o talk que foi mais inspirador foi do Método Mandela, Sabulela Mandela, onde ele fala, né, que o combate das desigualdades globais só existe um caminho, né? E o caminho que ele coloca lá é toda a raça humana junto, trabalhando para combater essas desigualdades. Toda a raça humana sentindo que a desigualdade é dela, para ela, e com isso colocar força para tratar. Eu acho, Cami, que essa pergunta até que você fez, ela tem muito a ver, assim, corrobora tudo que a Sil comentou, mas ela tem muito a ver com a sua primeira. Por que a gente estava lá? Essa foi a minha segunda vez no Web Summit. Eu tive a primeira vez em 2016, que coincidentemente era a primeira vez que acontecia em Portugal também. E eu tinha a mesma impressão do Paulo, assim, a gente vai muito em eventos, né, no mundo todo, e o Web Summit, não só pelo tamanho, mas eu acho que ele tem uma postura muito inclusiva. Né, ele é um evento sobre olhares para o mundo, abertos para o mundo, discutir coisas, assuntos, temas e trazer pessoas diversas mesmo, sobre diversos pontos de vista. A gente tem esse olhar muito, muito inclusivo sobre questões difíceis, né, políticas. Eu lembro que quando em 2016, a gente estava no meio do evento quando o Trump foi eleito nos Estados Unidos. E o assunto, um dos assuntos no palco principal foi esse, tinha acabado de acontecer, e era uma mesa redonda sobre outro assunto, virou essa conversa, porque eu acho que é um evento de dar espaço para se falar sobre as questões da humanidade. Então, e a gente estar nesse lugar para entender o que a humanidade está falando, né, e que tipo de inovação humana, né, a gente precisa prestar atenção para que a tecnologia suporte, é muito importante. Então, a gente viu muito isso no Web Summit, e mais do que agendas falando da importância, por exemplo, de mulheres na liderança, de minorias, de inclusão, a gente viu, por exemplo, mulheres muito fortes e emblemáticas contando sobre histórias incríveis que elas lideravam nos palcos, falando de tecnologia, falando de, enfim. A gente viu uma CEO de uma empresa de health, né, Silvana, que criou um hardware de leitura de circuitos elétricos do cérebro, enfim, que vem se desenvolvendo e é usado hoje para tratar casos de epilepsia e outros, e vem se mostrando inclusive como algo muito potente para o tratamento no futuro, né, próximo, da depressão, que é uma das coisas que mais nos preocupa hoje no ponto de vista de humanidade. Aquela mulher me inspirou muito, né, na área médica, à frente, liderando, e ela foi uma das poucas apresentações que no final, o slide final dela era um slide com a foto de todo o time dela. E tinha um mix ali de mulheres, de homens, mas tinha a cara das pessoas. Então eu acho que essa nova liderança, né, que abre esse espaço, que traz essa humanidade pro seu jeito de liderar, assim, nos inspira muito. A gente viu isso muito no Web Summit. O complemento, eu acho que fala um pouco também com o que eu disse antes. Eu acho que o Web Summit, ele é esse grande paradoxo que eu acho que é o nosso mundo atual. De um lado, com tecnologias impressionantes, né, e a gente viu muita coisa lá que nos maravilha, né, com as possibilidades, mas ao mesmo tempo um mundo com problemas profundamente complexos, com desigualdades gritantes. Então, a todo momento, eu acho que a gente é convidado a tentar conciliar essas duas coisas. E eu acho que o evento ele é bem sucedido em trazer de maneira muito intencional essa trilha, esse conjunto de discussões em torno de mudança climática, de diversidade e inclusão, e ao mesmo tempo trazer também a tecnologia, a inovação, o empreendedorismo,
apontando que naturalmente essas coisas elas têm que estar ligadas, né? E têm que estar ligadas globalmente e não só, talvez, nos grandes polos de inovação. Então isso para mim é uma coisa que me chamou muita atenção. Continua essa conversa entre a tecnologia e o ser humano, né? Uma coisa não exclui a outra, só mostra o quanto a gente ainda tem que aprender a conectar essas duas coisas, né? E aí, trazendo de novo o tema da diversidade, tem uma questão geracional dentro do guarda-chuva de diversidade, né? Então, a gente queria falar um pouquinho aqui também, Rê, Sil, Paulo, se vocês quiserem contribuir, sobre como o Web Summit abordou essa questão da geração Z, principalmente, que hoje, quantitativamente, no mundo, a maior quantidade de consumidores hoje está dentro da classificação de geração Z, né? Como foi, Flá? Ótima pergunta, porque, aliás, a minha primeira palestra, primeiro talk que eu vi no Web Summit foi sobre geração Z, era como a geração Z consome notícias hoje. Estava muito curiosa sobre isso, porque a gente vive um momento, né, em que a distribuição de informação ela é muito democrática, mas ela também é muito desregulada, né? Então passa muito por o nosso próprio crivo, né? Nesse mundo de fake news, enfim, em que a imprensa em muitos lugares está desmoralizada. Como lidar com isso? Como é que essas novas gerações, né, enfrentam com isso? E foi muito interessante, porque inclusive tinha uma jornalista no palco e a jornalista dizia: a gente realmente precisa aprender a buscar novos formatos para falar com essa geração, porque é uma geração que já tem hábitos completamente diferentes de consumo, de tudo, inclusive de informação, mas que também é a geração que é muito mais inteligente em saber diferenciar o que é, de onde ela busca informação, como ela toma decisão em cima disso, inclusive o que é verdade e o que não é, porque é uma geração que já nasceu no hiperlink. Então, ela sabe, quando chega uma informação para ela, que ela tem como buscar em outro lugar o quanto que se aquilo é verdade, se aquilo não é, né? O mesmo acontece para um produto. Se chega um produto para ela, ela consegue. Isso está por trás da característica, e aí a gente viu em outros talks sobre isso, está por trás da característica dessa geração, que é uma geração super questionadora. E aí a gente ouve muito uma geração anterior, né? Eu sou geração X, por exemplo, a gente vê gerações dizendo: ai, que geração do mimimi, tudo quer saber, ou tudo reclama, ou tudo pergunta. Isso não é um aspecto ruim. Isso é um aspecto mega positivo de uma geração que a gente está vendo, por ser uma geração do hiperlink, acaba tendo também mais pensamento crítico, acaba entendendo que eu posso dar 2 cliques nisso, nessa informação, nesse produto, nessa empresa, nesse posicionamento, disso que eu estou ouvindo. Então, é muito desafiador para quem é de uma geração, das gerações anteriores, pensar, né, negócio, inovação, enfim, tentar casar toda essa tecnologia para esse público, mas é para esse público que a gente tem que pensar. Não dá para a gente achar que, baseado em tudo que a gente aprendeu até aqui, a gente vai conseguir criar algo novo para uma geração que é realmente muito mais... que tem uma cabeça muito diferente das gerações anteriores, e isso é ótimo, né? Eu fui muito curiosa para entender sobre a geração Z e saí muito animada sobre o quanto que eu posso e com a gente pode aprender com eles, né? E construir com eles, principalmente, né? Não só aprender, mas construir com eles. Eu acho que tem esse desafio de trazer a geração Z com generosidade para o centro dos negócios, para o centro das discussões de solução, enfim, de tudo que a gente está pensando de futuro para o mundo, porque a gente tem muito a ganhar com isso. Eu acabei assistindo vários conteúdos também sobre essa questão da geração Z, e essa questão do consumo de notícias, ela me chamou a atenção, de que a gente às vezes tem essa visão de que é uma geração desconectada da realidade, e não é, né? É uma geração que consome muito notícia, mas ela não consome talvez nos canais tradicionais, né? Eu me lembro de ter visto lá que o TikTok, por exemplo, é das principais fontes de notícia para essa nova geração. Google hoje já, né? E eu tenho um exemplo disso em casa, né? A gente está nessa época de Copa do Mundo e eu tenho uma filha de 10 anos e ela está muito mais bem informada do que eu sobre a Copa do Mundo. Ela me pergunta, né, sobre né, papai, a escalação, você viu lá que do jogador, não sei o quê, e eu não vi nada disso. E onde é que ela tá vendo isso? Ela tá vendo no TikTok, né, nos vídeos dela. Então, foi até bacana voltar para casa e ver na prática, né, isso provavelmente já estava acontecendo, mas eu não tinha esse olhar, né.
da gente achar talvez que é uma geração alienada, e não é. É uma geração, sim, que está se informando, ela está aprendendo, ela está tentando entender e influenciar nesse mundo, mas ela está fazendo isso por outros meios, por outros canais. E eu vi muito lá também diversos representantes dessa indústria mais tradicional de mídia, colocando esse desafio de como se reinventar para se conectar com essas novas audiências. Isso é também uma das respostas para esse desafio tão grande da desinformação também que a gente tem nesse mundo tão polarizado, que é os mecanismos tradicionais de mídia, não só, mas eles também, com toda a credibilidade que eles têm, eles precisam também aprender essa nova linguagem, e não ficar preso a formatos tradicionais que provavelmente não dialogam mais, principalmente, não só, né, mas principalmente com essas gerações mais novas. Eu queria complementar trazendo um pouquinho da geração Z nas empresas, que acho que futuramente elas vão ser até a maioria dos colaboradores dentro da empresa, né? Assim como a Rê falou que elas já são a geração que veio do hiperlink, para mim também eles já são a geração que tem o gene da inclusão, da diversidade embutidos, né? Então para eles não existe muito espera por desigualdade ou entender que isso existe. E também são muito empreendedores, né? São muito curiosos, como ela falou. Então as empresas precisam dar esse espaço de voz, ouvir e para que essa geração contribua de fato, porque senão ela pode gerar uma disrupção ou para um concorrente ou até empreender fora, né? E trazer essa disrupção para fora. E o Paulo escreveu um artigo também no LinkedIn sobre o Web Summit que acho que marcou muito mesmo, porque essa geração Z, o que ela busca também, né, da empresa? Elas estão buscando impacto, estão buscando um propósito, mas não é só o impacto e o propósito dentro daquela empresa, O pessoal, né? O pessoal, mas é um impacto para a sociedade global. Então eles têm esse olhar mais para o outro, para o humano. Então muito, muito promissor, acho que esse futuro com essa geração. A gente viu, né, Sil, uma menina de 16 anos no palco, falando no palco corporate, né, porque são 17 palcos o Web Summit, né, então com temas variados e tal, e tinha um palco corporate, e ela estava no palco corporate dizendo para as grandes empresas que estavam ali, dizendo assim, olha, eu não quero que você me contrate, contando uma experiência que ela tinha passado numa grande empresa, e eles foram chamados a um processo de trazer essa geração para pensar soluções de negócios, né, dessa empresa. E ela falou que foi fantástico. Ela falou que eu estou aqui para inspirar vocês, contar um pouco o que foi isso. E eu fiquei muito feliz, porque a grande maioria das empresas está procurando o quê na geração Z? Trainees para ensinar a gente a fazer coisas antigas de um jeito que a empresa acha que sabe e que é o jeito que tem que fazer, e tem que ensinar a gente. Eu acho que a gente tem muito mais a dar do que ser treinado num role model que talvez não funcione mais, né? Então, foi muito inspirador ver uma menina de 16 anos. Eu tenho uma filha também vai fazer 13, né? Eu vi muito a minha filha ali, super questionadora, empreendedora e inovadora no jeito de pensar e de agir. E me mexeu muito comigo. Saí dali bem mexida sobre quanto que a gente está usando mesmo dessa geração de um jeito poderoso. Só fazendo um complemento, uma coisa que a Silvana falou, né, e eu vi isso numa palestra com a VP Global da Siemens, né, de pessoas, né, e ela falava sobre isso, né, sobre essa questão do impacto, e me conectou numa outra palestra que eu assisti, que era com a líder global de ESG, a Bembev, e eu acho que dialoga muito com essa questão de que esse impacto ele precisa ser real, né, porque ela falava, olha, acho que o nosso grande aprendizado sobre ESG é que essa estratégia ela precisa ser material e intencional, né? Material no sentido de que você de fato está gerando um impacto proporcional ao tamanho do problema e da sua capacidade, não é uma coisa cosmética, né? E intencional de que isso precisa estar de fato presente na estratégia da empresa, nas ações, não é mais uma coisa acessória, não é mais apenas algo que acontece quando dá, quando sobra recurso, quando sobra tempo. E eu acho que a geração Z, ela é muito mais crítica e observadora em relação a isso dentro das empresas. O que é ótimo, porque de fato traz essa necessidade das empresas, se elas querem atrair, se elas querem desenvolver, se elas querem ter esses profissionais, esses líderes lá dentro, esse, sem dúvida, também é um dos assuntos que vão precisar continuar sendo trabalhados, né?
essa agenda ESG real mesmo, e não só mais cosmética. Eu vi um dado lá que eu não conhecia, mas 61% dos jovens, das pessoas da geração Z, já escolhem onde vão trabalhar baseado nos seus valores. Esse número é muito grande, né? É uma mudança muito radical de como as gerações anteriores escolhiam onde elas queriam trabalhar e por que elas queriam trabalhar. É uma mudança muito grande para o futuro do trabalho, não, já, né? Para o mundo do trabalho. Já está acontecendo, né? Já. E até falando aqui de futuro do trabalho, empreendedorismo, você falou dessa menina de 16 anos, tem um termo agora que está sendo usado que são os CEOs, né? Esses empreendedores, as pessoas que empreendem da geração Z, né? Já é a maioria das startups que estão brotando, né? Só no WebSummit tinha mais de 2.000 startups lá presentes, né? Então, nessa linha, o que vocês viram sobre abordagens das novas tecnologias casada com esse tipo de empreendedores, né? Com esse tipo de pensamento, com esse tipo de pensamento crítico, que eles estão mais seletivos? Como que Meta, Web3, inteligência artificial, dados, como que isso tudo se junta? Quer começar, Rê? Pergunta complexa, mas assim, eu vou passar as minhas impressões, tá? O que me marcou, ficou em mim. Então, eu fui muito curiosa também para ouvir falar de Web 3.0, quem não tá, né? E de entender essa realidade, enfim, essas realidades virtuais. Eu acho que a coisa que mais me marcou ouvindo falar disso é, primeiro, que as realidades virtuais realmente podem ser muito mais do que a gente está tateando agora, né? Elas, assim, têm um potencial realmente gigante de ser muito mais do que a gente está tateando agora. Até o nome das palestras que eu estava assistindo sobre isso, teve uma frase que me marcou que falou assim: poxa, a realidade virtual, os ambientes virtuais, eles são tão ricos, o que a gente ainda está fazendo no Zoom? E é interessante, né, pensar desse jeito. Mas assim, tem muito potencial, né? E isso está muito ligado com essa questão dessa geração. De uma geração que já nasce numa realidade que ela é blurred. Ela é totalmente borrada entre a realidade física e a realidade virtual, né? Na verdade, não é... mas será... As perguntas ficavam, né? Será que a gente vai... Eu acho que eu voltei... Essa pergunta de será que isso vai funcionar? Será que vai realmente existir uma realidade virtual mais imersiva? Será que realmente as pessoas elas vão passar um tempo da sua vida lá? Eu voltei com essa pergunta respondida de será não? Vão. Essa geração já está, na verdade, né? Essas novas gerações, elas já estão, né? Então, eu também, voltando para casa, eu tenho uma filha de 9 anos que eu parei de brigar com ela sobre resistir ela passar um tempo diariamente no Roblox, porque, na verdade, é como ela brinca, é como ela conhece pessoas hoje, a forma tão fluida como ela interage nesse ambiente virtual, como ela se relaciona, como ela conhece gente, como ela entende as regras ali de relacionamento e de convivência e como ela faz disso algo poderoso para ela, é algo que eu ainda não alcanço. Talvez eu nem vá conseguir alcançar tanto na potencialidade como ela faz. Isso eu entendi muito claramente no Web Summit. Entendendo as possibilidades da tecnologia, entendendo o que já existe de realidade virtual e entendendo que isso é só o começo, né? Então, por outro lado, né, a gente ouviu muito, olha, o que a gente tem de tecnologia hoje para a realidade virtual, ela ainda é muito pobre em relação ao que a gente tem enquanto realidade humana, física, desse contato. E ainda assim já é muito poderoso, né? O que isso vai ser quando a tecnologia se desenvolver, e tem muito espaço para desenvolver, tem muito dinheiro sendo colocado nisso. E isso vai acontecer nos próximos anos, né? Então tem muito potencial para isso acontecer. A gente está só engatinhando, né? A gente teve muito talk também sobre o Web 3.0 do ponto de vista técnico. Eu achei isso muito legal porque a gente ouvia falar de Web 3.0 nos 2 últimos anos de uma forma um pouco conceitual. Acho que lá a gente viu masterclasses sobre, né, a tecnologia, né, questões tecnológicas mesmo por trás da Web 3.0. Então, acho que a gente viu isso de forma bem mais estruturada, instrumentada. E quando isso chega de forma estruturada, instrumentada, com empresas já apresentando soluções para escala, enfim, com código aberto, em que você pode desenvolver em cima, esse é o caminho que a gente já viu acontecer com outras tecnologias, né, em outros momentos da humanidade, de desenvolvimento tecnológico, para que isso se desenvolva de forma muito rápida. Não tenho dúvida que nos próximos anos a gente vai ver uma aceleração enorme sobre isso. Tem uma discussão sobre tecnologia, agora tem uma discussão sobre modelo de negócio.
Se o modelo de negócio em cima dessas realidades virtuais são esses que a gente tem visto aí, o que a Meta está trazendo, enfim, eu acho que aí a gente tem um campo enorme para discutir e para achar caminhos, né? Eu acho que a gente está tateando, acho que aí, sim, tem muita oportunidade, porque eu acho que talvez os modelos que estão apresentados agora, eles não chegam nem perto do que vai ser possível, porque da forma como está sendo para para relações corporativas, para gerações que não estão ainda lá, eu acho que tem um descasamento aí. Mas o potencial, ele é gigante e do jeito que chegou estruturado e instrumentado, que eu já consegui ver, nesse Web Summit, eu acho que realmente a gente vai acelerar muito nessa agenda nos próximos anos. Gostei do que você falou, que para mim veio realmente talvez essa divisão de quando a gente pensa em metaverso, Web3, acho que tem uma discussão sobre plataforma tecnológica e eu fiquei, apesar da gente não ter falado sobre isso, mas quando você falou agora, eu falei, é verdade, essa visão de que, de novo, né, é curioso como as coisas aparentemente elas são um paradoxo, né, porque eu tenho essa visão de que a gente está muito desenvolvido em vários aspectos da tecnologia, da inteligência artificial, etc., mas ao mesmo tempo como a gente está tão no início também de algumas coisas, né. Lembrei, você falando sobre isso, uma das sessões que eu vi lá foi o líder global da Alexa. Talvez seja, né, um dos ícones, né, desse momento de inteligência artificial e na visão dele também, o quanto a Alexa está no início da sua jornada de ainda um assistente, mas eles claramente tendo essa visão de que a Alexa vai se tornar uma conselheira, né, mais do que isso, né? E ele até dando o exemplo nesse ano de pandemia, como as interações com a Alexa, elas cresceram radicalmente, né? Talvez ali nos momentos de mais reclusão, de solidão, né? Pessoas se voltando ali para os seus assistentes virtuais. Estou falando necessariamente, acho que tem toda uma discussão ética em torno disso, mas de quanto essa tecnologia, ela, apesar de todo o avanço, ela ainda está no início da sua jornada, né? Talvez no universo dos games ela já é muito mais consolidada, mas ainda assim, né, com essas limitações. Mas quando a gente pensa, talvez na população de uma maneira mais ampla, tem um lado ainda, né, a ser trilhado sobre isso. Mas eu saí muito otimista também sobre usos, né, do metaverso, Web3, além talvez dessa coisa mais prática, né, do mundo game, do mundo do entretenimento. Me chamou a atenção, por exemplo, um conceito lá que a Siemens estava mostrando sobre um metaverso industrial, né, um ambiente virtual muito rico para todo um trabalho de simulação, de pesquisa, de desenvolvimento colaborativo, né, e até questões um pouco mais práticas, né? Me impressionou bastante também um conceito lá que a BMW trouxe da Mixed Reality, né? Então era uma mistura muito interessante do mundo real com o mundo virtual. Você dirigindo um carro real, numa pista real, mas dentro de um ambiente digital imersivo. O que parece, para quem ouve, uma coisa maluca de fazer, né? Dirigindo em alta velocidade, numa pista, num carro, numa BMW, mas dentro de um ambiente digital. E como isso é impressionante, né? Como funciona. Então, eu acho que são caminhos que estão sendo explorados e que a gente está no início de um movimento que, sem dúvida, vai ser muito impactante, né, no início do movimento em geral. Na linha do sair animado, que o Paulo colocou, eu lembrei de uma coisa agora que eu achei incrível também, que eu entendi sobre a realidade virtual, é que ela é extremamente inclusiva, né? Se a gente olhar dos casos de uso das aplicações hoje, né, então o Paulo falou de entretenimento, né, então as festas que rolam hoje no mundo virtual, que essa geração aí já aprendeu, já entendeu, durante a pandemia entrou nisso de cabeça, hoje acontece, você vê, cara, se você olhar para as gerações anteriores, né, e dependia muito da sua localização, do seu poder aquisitivo, você ter acesso a uma festa, a uma interação. Hoje, o ambiente virtual, ele é inclusivo, então não importa de onde você vai estar, se você tem acesso àquele ambiente, você consegue estar ali e viver uma experiência e conviver. Isso tem muito potencial, por exemplo, para a educação, um potencial enorme, né? Então, as realidades virtuais, elas trazem
a possibilidade de uma inclusão na educação escalada mundialmente, né, que antes não trazia, né, as pessoas tendo acesso ao acesso mesmo enfim, à internet e aos gadgets para poder ter acesso a isso, ao ambiente virtual, elas têm acesso à informação, vão poder ter acesso à educação e vão ter acesso a relacionamento no mundo inteiro. Então isso virou uma chave para mim. Virou uma chave do tamanho do potencial e me deixou muito animada mesmo com o que isso pode ser, né? O que eu ouvi bastante de metaverso, assim, de pensar, são 3 características, né, que precisa ter no metaverso, que é tem que ser uma experiência de imersão, de interação e de conexão social, né? E acho que isso que a Rê falou de ser naturalmente inclusivo, ele é hoje, mas eu acho que a gente precisa colocar a intenção, né? Todas as empresas que forem criadas, precisa colocar a intenção para que ele se mantenha inclusivo e pensar em quais desigualdades podem acontecer ao longo do tempo para evitá-las, né? Porque, por exemplo, muito se fala para a gente ter essa imersão e essa interação, hoje depende bastante de hardwares para fazer essa de fato, ter essa experiência virtual parecida com a real, né? E isso pode ser muito caro e não tão inclusivo. Então, isso também já é uma preocupação. Foi na palestra da Meta, que ela falou justamente isso. Hoje, a minha equipe, a gente já tem esse mindset, esse pensamento de como que a gente cria experiências virtuais, de muita imersão, de muita interação, muita conexão social, só que inclusivas, né? Que eu não preciso de tantos equipamentos caros para que isso aconteça, né? E eu acho que a Web 3.0, ela vai criar uma sociedade muito conectada, onde o centro vão ter as pessoas com seus dados, né? Com suas informações centralizadas e essa conexão muito grande, né? E aí acho que isso tem um potencial enorme, acho que vai criar realmente um futuro diferente, que a gente pode começar a falar de uma sociedade nova, né? Que é a sociedade 5.0, né? E aqui muitos falam que ou essa sociedade vai ser de ninguém, ou ela vai ser de todos, né? Porque realmente vai trazer muita disrupção, muita tecnologia que vai criar essa sociedade. E espero que a gente vá para a sociedade de todos, né? Que é a sociedade 5.0. E eu ouvi muito falar que essa sociedade, a única revolução possível para a gente conseguir criar essa sociedade 5.0 é a revolução do meu eu interior, né? Então a minha consciência, levar a consciência de cada um aqui do que sou eu, o que é importante para mim, qual que é a minha relação do eu com o meu consumo, eu com a natureza, eu com o meu corpo, eu com o outro. Então, ter essa consciência 5.0 elevada é que a gente vai conseguir criar essa sociedade 5.0 e poder tirar o máximo dessas novas tecnologias que vêm aí, né? Eu acho que cada vez mais a nossa atenção e a nossa intenção tem que caminhar juntas para que isso seja possível. Eu tô bem impressionada, gostaria muito de ter ido para lá. Eu acho que ano que vem eu não vou deixar de ir. O olho de vocês está brilhando falando dos assuntos lá. Mas tem uma questão que a gente não pode deixar de mencionar aqui, pega tudo isso agora que vocês aprenderam lá, que vocês viram lá, e traz para cá, para o Brasil, para os nossos clientes, né? No caso, vocês atendem clientes no Brasil mesmo. Então, como a gente aplica isso no dia a dia aqui, né? O Pão de Açúcar continua com as lojas físicas lá, né? O Boticário, a Natura, a Coca-Cola, todos os nossos grandes clientes, né? Os nossos bancos também que a gente atende. Como que a gente traz isso para eles? Como que vocês dosam isso? Porque a gente fala, metaverso ainda tá num ambiente um pouco, não vou dizer longe, mas assim, não é tudo que já dá para sair fazendo amanhã. Né? Como que vocês estão dosando isso no dia a dia, nessa gestão com os nossos principais clientes? Camila, excelente pergunta. Eu fiquei refletindo muito sobre isso e num evento tão grande, tão amplo, acho que cada tema desse a gente pode falar de maneira específica sobre ele, né? E até a Silvana mencionou, né? Eu tentei expor um pouco dos meus pensamentos, eu escrevi um artigo lá no LinkedIn e veio muito forte para mim aquela frase do Fernando Pessoa, que não é dele, mas ficou popularizada por ele, do navegar é preciso, né? E eu conecto ela um pouco com a pergunta que você me faz, de que eu acho que nesse mundo tão complexo, com tantas possibilidades, com tantas incertezas, talvez a única coisa precisa, e precisa no sentido de necessária, e precisa no sentido de certa, exata,
é navegar. Navegar no sentido de experimentar, de buscar, de ir atrás, né? E eu acho que essa é talvez a grande contribuição que a gente tenta dar para os nossos clientes, que é a de experimentar, a de testar, a de ter contato, né? Então, todos esses temas, eles não têm respostas ainda consolidadas, respostas óbvias, eles têm muito mais perguntas do que respostas, mas é necessário que as empresas estejam debruçadas sobre isso, né? Aprendendo, testando, fazendo, experimentando. Então, para mim, é sobre isso, é esse navegar, né? A gente não pode ficar parado. A única certeza que a gente tem é que esse mundo, como a gente talvez se acostumou a ele há um certo tempo atrás, ele não existe mais. Ele já mudou e ele vai mudar muito mais olhando à frente. Então, para os clientes nossos, né, que as caravelas já não estão no mar, acho que a hora é agora, né? Se lançar a essa busca. Nem todas as caravelas chegaram aos seus destinos, mas muitas chegaram, né, em novos mundos, novas possibilidades. E eu acho que é sobre isso, é sobre experimentar. A gente não pode ficar parado, né? Eu acho que sim. Isso vai chegar. Uhum. Quando, de que jeito, a gente não sabe, né? O importante é testar e experimentar. E vocês? Olha, Camila, acho que no Web Summit eu voltei muito reflexiva, porque a gente é tanto assunto, é tanta coisa, a gente até sofre, porque você quer, né, 17 palcos, às vezes tem 5 assuntos, coisas acontecendo ao mesmo tempo que você quer ouvir. E aí você sai de lá 3 dias depois, imersos, assim, né, principalmente os 3 dias principais, não tem como você não entrar uma pessoa e sair outra. E um pouco mexido, né, com tudo, impactado, e leva um tempo até para você ir decantando o quanto que aquilo mexeu com você, o que te pegou mais. E tem uma coisa que eu acredito muito, é que quando a gente chega diferente, as pessoas não têm outro caminho, senão também serem diferentes. Então, primeiro, eu acho que tem esse lado humano, acho que a gente viu muita... Como é que eu impacto? Então, como é que a gente faz segunda-feira? Né? Não posso ignorar tudo que eu ouvi lá. Eu não posso... Dessas realidades humanas, dessas novas gerações. Poxa, a gente teve a oportunidade de ver o VP de transformação digital da Ucrânia. VP não, né? Primeiro-ministro de transformação digital da Ucrânia, falando no palco e dizendo o quanto eles conseguiram até agora resistir toda a situação tão difícil de guerra que eles estão vivendo por causa da tecnologia. Dando exemplos concretos e pedindo ajuda, dizendo a gente precisa de ajuda em inteligência artificial, em cloud, e dizendo no que ele precisava de ajuda, né? Mas, assim, exemplos concretos. Então, assim, o potencial é tão grande, né? E eu volto muito reflexiva do que realmente a gente faz com isso. O que a gente realmente faz com isso, como é que a gente consegue mixar negócio, potencial de negócio, com transformação humana e com quem está à frente dos negócios, né, em realmente impactar positivamente a vida das pessoas do outro lado, com isso, né, com esse poder assim, de acesso à tecnologia, de experimentar e de pensar soluções. Então, eu voltei diferente e em todas as minhas interações, tanto com colegas de trabalho aqui quanto com clientes, eu acho que eu já estou sendo diferente e tentando puxar conversas, assuntos e reflexões e linhas diferentes nas inovações que a gente tem pensado aqui, e tem sido muito positivo assim, esse resultado. Você está trazendo um modelo mental, digamos assim, para as tomadas de decisão, para os desafios que estão aparecendo. Eu acho que esse que é um pouco o que o Paulo falou, não dá para não se lançar e tentar experimentar algo novo, porque você vive ali aqueles 3 dias imerso, né? Você, enfim, o mundo está mudando, assim, o futuro está acontecendo nesse momento, né? Algumas coisas mais fortes, outras perdendo força, umas ganhando protagonismo, e você é muito impactado por isso. É uma grande onda enorme, né? Um grande movimento ali de você vendo o mundo andar para frente em alguns assuntos e de discussões sobre temas em que o mundo não está conseguindo tracionar, temas humanos, né? Em temas, enfim, essa coisa geracional, essa coisa. Então, não tem como você não sair dessa maresia mexido e transformado, e isso é muito positivo. Acho que tem 70 mil pessoas do mundo inteiro, muita liderança, muitos CEOs, muitos empreendedores que saíram de lá. A força dessas pessoas, né, dessas 70 mil pessoas saindo mexidas dali, o que elas vão fazer no mundo, né, é muito positivo, né, eu espero, né? Então, acho que tem esse fator também do que a gente diferente faz a segunda-feira diferente também. Legal. Eu queria
trazer uma dica do dia a dia, mas para um assunto que a gente até não explorou muito aqui, que eu vi muito lá sobre o futuro do trabalho, né? Muito sobre ninguém tem essa resposta, né? A pandemia trouxe essa disrupção do modelo híbrido do futuro, mas a gente viu um talk do CEO do LinkedIn, ele trouxe assim, dois assuntos, dois valores muito importantes ali nesse futuro do trabalho, que é sobre flexibilidade e confiança. A gente vem falando muito sobre isso, mas acho que são dois pilares super importantes para a gente continuar trabalhando. Então, acho que estão trazendo um pouco da aplicação do dia a dia mais para dentro, né, da empresa, com os colaboradores, e até a dica para os nossos clientes é sobre como a gente trabalha a flexibilidade e tenha confiança para que esse trabalho flua. E acho que a confiança, falaram muito que para a gente criar essa cultura da flexibilidade, da confiança, começar a acontecer, a comunicação ela precisa fluir muito, sempre, né? Desde o CEO para todo mundo. Então, e comunicação a gente sabe que é super complexa, é difícil, cada um, né, assiste as suas notícias aí de um canal meio diferente, mas a gente precisa então trabalhar muito sobre reforçar essa comunicação, a comunicação de fato chegar. E eu vi uma diretora de RH falando, da ThoughtWorks, falando que a gente deveria tratar a comunicação com os nossos colaboradores como o marketing trata a comunicação para o target audience deles, né? Eles realmente ficam de olho. Tá chegando a comunicação para minha audiência alvo aí? Se não tá chegando, qual é o outro meio que eu tenho que fazer? Então isso ficou forte para mim também, como que a gente precisa trabalhar essa comunicação, de fato chegar, né, entender se os nossos colaboradores estão recebendo. E um outro assunto de futuro do trabalho que veio bastante falando é a gente sair, né, de shiftar de empresas de job descriptions para skills, né? Então, realmente, como a gente começa a olhar mais quais são os skills importantes que a gente quer, skills diferentes que a gente agrega nos nossos times, né, nas nossas lideranças, menos sobre experiências passadas, o que está no currículo, mas que skills são importantes ali dentro daquele time que eu tenho, valorizar isso e buscar isso, começando pelo hiring, né, na contratação, a gente buscar por isso. Gente, muito bom. Acho que dá pra gente ficar aqui horas e horas falando, né, sobre isso, até porque quantos palcos foram? 17. Assim, é muita coisa. Fora os stands, né, das empresas, e os eventos dos paralelos, países, né? os eventos paralelos, né? Então tinha um stand gigante do Facebook, né, do Meta, com várias masterclasses, enfim, Amazon, enfim, gigante mesmo. Então, difícil até conseguir acompanhar. E aí, eu queria então que vocês tentassem resumir em um tweet. O que vocês esperam para o Web Summit no Rio de Janeiro, em maio do ano que vem? Num tweet? Bom, sabe, Não, pode agora, ser 2 tweets. talvez o Elon Musk falou que vai permitir textos longos no Twitter agora, então fique melhor. Olha, o que eu espero talvez o que a gente viu acontecer em Lisboa, né, nessa jornada de 6 anos, e acho que foi muito emblemático mesmo ter ido em 2016 e ter voltado hoje, o quanto isso transformou Lisboa e Portugal num ecossistema de inovação na Europa. E eu acho que a gente tem tudo para ver isso acontecer no Brasil também. E eu espero, sinceramente, que o Web Summit, ano que vem, né, a gente está num novo momento político, tanta coisa acontecendo, que ele seja talvez esse marco de uma coisa que não vai começar agora, que já vem acontecendo, né, mas que talvez seja esse marco que traga para o Brasil essa agenda que a gente vê muito lá em Portugal, de uma parceria da iniciativa privada com o poder público em torno de inovação, em torno de tecnologia, em torno dos problemas reais do mundo e da região também, né? Conectados nesse universo de empreendedores, de empresas de tecnologia, de grandes empresas, de pessoas do mundo todo também, né? Então, foi mais do que 140 caracteres, mas eu gostaria que o Web Summit do ano que vem fosse esse marco, né, na nossa trajetória como país, nessa estrada da inovação, da tecnologia. O CEO do Web Summit vem dizendo que vai ser que ele espera que seja o Web Summit Rio se torne o maior evento global, internacional do Brasil, né? E eu
espero muito ver isso mesmo, um evento realmente global, com o mundo olhando para o que está acontecendo aqui, para que quem está pensando em inovação e tecnologia no mundo venha para o Rio, para o Brasil. Acho que a gente é um país de muitas potencialidades, eu acho que a gente tem uma cena empreendedora e de tecnologia fortíssima na América Latina, não só no Brasil. E vai ser começa a ser, né? Acho que o Web Summit abre um espaço para a gente ser esse local, sediar um local dessa discussão, com toda dessa troca e dessa discussão com todas as potencialidades a partir daqui, né? Com esse olhar diverso, enfim, inclusive o que o Web Summit tem enquanto marca. Acho que vai ser incrível para a gente. Acho que o Brasil, a América Latina, na verdade, acho que o Brasil, espero também que a gente tenha, não seja só o Brasil, mas a América Latina, ela tem características muito diferentes e tem, inclusive, agendas muito à frente. Eu acho que a gente, na parte aqui de soluções financeiras, né, até pela característica da nossa população na América Latina, de muita dificuldade ao acesso financeiro, às soluções financeiras, a digitalização, a gente precisou ser muito inteligente, precisou ser muito criativo, e a gente acelerou essa agenda, assim, enormemente, que se a gente olha isso, compara isso para a Europa, para os Estados Unidos, né, o que a América Latina tem para falar para o mundo e para oferecer de solução já para o mundo, do ponto de vista de tecnologia de serviços financeiros, é absurdo. Então, acho que isso vai ser muito potente, né? Poder explorar isso como base no Web Summit Rio para o mundo. Estou muito animada. Acho que a gente vai estar lá. Se a gente estava em Lisboa, a gente não pode deixar de estar no Rio. E para trocar, né, bastante. E é isso. Legal. Rio. Muito legal. Gostei muito disso que a Rei e o Paulo falaram, de potencializar, né, o poder público com as empresas e gerar inovação. Acho que a gente vai ter um espaço muito legal para as startups que a gente tem aqui e dar essa visibilidade realmente do nosso potencial, do nosso serviço financeiro que a gente tem aqui realmente é diferente, e acho que a gente explora pouco, né, essa troca e do que é feito aqui. Então acho que é um grande espaço, e um espaço também para as novas startups, para os empreendedores que estão aí, um espaço para mostrar e, quem sabe, alavancar mais o uso delas. E, além disso, acho que bastante samba, carteirinha, feijoada. Eu não posso deixar de trazer um pouquinho de dados de mercado, já que a minha função me permite ter acesso a essas informações, mas a América Latina, fora os Estados Unidos, hoje é o maior mercado para tecnologia do mundo, né? Então, não é à toa que o Web Summit, um evento desse porte, está vindo para cá. Então, eu gostei muito do que o Paulo falou, todos vocês falaram sobre ser um marco, né? Eu também espero isso, que o Web Summit no Rio seja só esse começo do que realmente o Brasil está precisando, a região toda, né, como um todo, está precisando de trazer mais esse assunto para cá, né? Então, gente, foi uma honra ter vocês por aqui comigo, falando sobre humanidade, futuro, tecnologia, né? E eu queria agradecer vocês mesmo pela disponibilidade, por terem ido para lá, trazer isso pra gente aqui, porque não é fácil, como o Rei falou, são só 3 dias e é muita informação. Imagino que vocês estão fazendo download até agora do que aconteceu lá, né? Então, obrigada mesmo pela presença. Obrigada pelo convite, cara. Obrigado. Foi muito bom. Agradeço, foi muito bom. E a gente fica por aqui. Eu sou a Camila Besseler e a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast. Obrigada.